Continuando, então, nós temos lá, área do triângulo. No triângulo a seguir, B é a medida da base e H a medida da altura. Com outro triângulo congruente a ele, podemos compor um paralelogramo, como na imagem, cuja área mede o dobro da área do triângulo. Né? Aí você observa aí o triângulo dividido ao meio aí, ó, o sobreposto deu um paralelogramo. Assim, a medida da área desse triângulo é igual à metade da medida da área de um paralelogramo, cuja base mede B e a altura mede H. Para determinar a área de um triângulo, multiplicamos a medida de sua base pela medida de sua altura e dividimos o resultado por 2. Então, a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Usando essa forma, determine, se possível, a área do triângulo a seguir. Então, nós temos a área, base vezes altura sobre 2. Então, a base é 5, a altura é 4. Então, vai ficar 5 vezes 4, 20, sobre 2, 10. Então, a área desse triângulo vale 10 centímetros quadrados. Então, vamos para os exercícios. Primeiro, calcule a medida da área de cada triângulo. Então, no primeiro, a base é 7, a altura é 6, vai ficar 6 vezes 7 sobre 2. A altura, então, vai dar 42 por 2, 21. 21 centímetros quadrados. Na figura B, ó, a base é 5 e a altura é 6,2. Então, vai ficar 5 vezes 6,2 sobre 2, que vai dar 15,5 centímetros quadrados. Na figura 3, ó, a base vai ser o dobro disso aí, né? Que aqui é 2,4, então aqui é 2,4 também. Então, a base é 4,8. Então, vai ficar 2 vezes 2,4 vezes a altura, que é 3, sobre 2. Ó. Então, vai ficar 2,4 vezes 3, simplifica o 2, né? Dá 7,2 centímetros quadrados. No exercício 2, ó, a área do triângulo abaixo mede 10 centímetros quadrados. E sua altura vale 5. Qual é a medida da base? Então, nós temos a área 10 é igual a base vezes 5 sobre 2. O 2 está dividindo para cá, multiplicando. Vai ficar 2 vezes 10. 20 é igual a 5 vezes a base. Então, a base é 20 dividido por 5, que é 4. Então, a base vale 4 centímetros. No exercício 3, ó, o esquema abaixo apresenta a maneira que Pedro dobrou uma folha de papel retangular. E tem a altura 21. Então, ele dobrou o papel, então aqui vai ficar ó, 21 menos 8,7. Essa aqui, então, ó, vai medir 12,3. Então, vai ficar base 29,7 vezes essa alturinha que é 12,3 sobre 2. Multiplicou, dividiu 182,655. Isso é centímetro quadrado. Isso é a área do triângulo. Agora, no exercício 4, nós temos lá, desenhe no plano cartesiano os triângulos, cujas coordenadas dos vértices estão A, 0, 0, então 0, 0 está aqui, B, menos 2 e 0, então está aqui, ó, menos 2 e 0, e o C, menos 1 e 2. Então, você tem esse primeiro triângulo aqui, ó. Né? A, B, C. Depois, D, 1 e 3, 1 e 3, é esse aqui. O E, 2 e 3, 2 e 3, está aqui. E o F, 3 e 5, 3 e 5. Então, você tem esse outro triângulo aqui, ó. O outro, G, 2 e 1, 2 e 1. O H, 4 e 1, 4 e 1. E o I, 4 e 4, 4 e 4. Então, você tem aqui, ó, o outro triângulo. Muito bem. Aí ele pega, calcule a área do triângulo ABC. Então, a ABC vai ser base, 2, a altura também é 2 sobre 2. Então, 2 vezes 2 sobre 2 dá 2. Então, a área dá 2 unidades quadradas. Centímetro, no caso. A segunda figura, a base é 1, a altura é 3, né? Então, vai ficar 1 vezes 3 sobre 2. Não, a altura não é 3.
Aqui, ó, 1, 2, a altura é 2. Então vai ficar base 1, altura 2. 1 vezes 2 sobre 2, então a área deu 1 centímetro quadrado. E no terceiro trianguinho aqui, ó, a base é 2, a altura é 3, então ficou 2 vezes 3 sobre 2, que vai dar a área 3 centímetros quadrados. Agora aqui na figura 5, exercício. Para a festa junina de uma escola, estão produzidas bandeirinhas com formato de triângulo isósceles e de quadrado, de modo que a medida da base da bandeirinha triangular é igual à medida do lado da bandeirinha do quadrado. Sabendo que a bandeirinha tem 225 centímetros quadrados de área, determine a altura da bandeirinha triangular. Então, vamos lá. Na bandeirinha quadrangular, a área é 225, então nós vamos ter raiz de 225, 15. Então, 15 é a base, mas vai ser a base do trianguinho também, né? Então, vai ficar 225, que é a área, é igual a 15 vezes a altura sobre 2. Então, o 2 está dividindo, vem para o segundo mesmo, multiplicando. Então, tem 2 vezes 225, 450. 450 é igual a 15H. Então, o H vai medir 450 dividido por 15, 30 centímetros. Então, vamos para o exercício 6. O perímetro do triângulo equilátero vale 45 centímetros. Calcule a medida da área do triângulo, da área desse triângulo, sabendo que a altura vale 13. Então, vamos calcular quanto vale o lado, né? O triângulo equilátero tem 3 lados, então, 45 dividido por 3, 15. Então, o lado é 15, que é a base. A altura é 13, ó. Então vai ficar 15 vezes 13 dividido por 2, que vai dar 97,5 centímetros quadrados. Já no exercício 7, ó, você tem lá, em uma virtude da grande quantidade de acidentes aparentemente inexplicáveis, ó, com aviões e navios, a região conhecida como Triângulo de Bermuda é cercada de mitos e mistérios. Essa região, que lembra um triângulo, fica no Oceano Atlântico, próximo à costa sudeste dos Estados Unidos. É o famoso Triângulo da Bermuda, né? Então, vamos lá. Ele quer, usando regra compasso, faça as medições necessárias do triângulo apresentado no mapa e calcule em quilômetros quadrados a área da região conhecida como Triângulo das Bermudas. Então, o Triângulo das Bermudas, vocês estão vendo aí, ó, é Miami, São Juan e Ilha das Bermudas, né? Então, vocês vão identificar aí, né? Vão pegar a régua e o compasso e vão determinar. Então, vocês vão calcular a distância de Miami a São Juan, ver quanto mede. Depois, calcular a altura, né? É perpendicular à base aqui, ó. Vocês vão ter o Triângulo das Bermudas lá, né? Traça aí o ponto médio, no compasso a mesma distância de Miami, em Miami a mesma distância de São Juan, onde cruzar lá é a Ilha das Bermudas. Aí tu determina a perpendicular à base, mas aí vai depender de vocês medirem e calcular. Então, multiplica a base vezes a altura e divide por 2. Vocês devem encontrar como resposta, ó, 955.437,48 quilômetros quadrados. Muito bem. Então, vamos para o exercício 8. Na imagem a seguir, ó, aparecem duas retas paralelas, divididas em segmentos congruentes. Então, ele dividiu, você observa aí, duas retas paralelas, ó. Ele dividiu 1, 2, 3, 4, 6, 7 partes, aí, 7 pontinhos na primeira reta, e 1, 2, 3, 4, 5, 6 na segunda. E marcou, sem fazer medições, estime qual dos triângulos tem maior perímetro. Então, só no olhar, você vê que o terceiro triângulo tem o maior lado, então ele tem que ter um perímetro maior, né? Aqui, ó. Esse lado aqui é maior, né? Então, esse triângulo aqui tem maior perímetro. Agora ele pede, no item B, ó, o que podemos dizer a respeito das áreas dos triângulos apresentados? Vocês vão dizer o quê? Todos os triângulos possuem a mesma área. Por quê? As bases são iguais, ó, todos eles têm 1 de base, né? Ó, base 1,
Base 1, base 1. E a altura de todos os três, ó, é a distância entre as duas paralelas. Então, determina o quê? Segmentos iguais. A altura é a mesma. Logo, tem a mesma área. Agora, nós vamos ver a altura do trapézio. Ah lá. No trapézio, ao lado, B é a medida da base, Bzão, né? B maiúsculo, é a base maior, e o Bzinho é a medida da base menor. E o H é a medida da altura. Então, ó, com outro trapézio congruente a ele, ó, podemos compor em um paralelogramo. Só vocês observarem aí, ele fez o outro trapézio ao contrário, uniu e formou um paralelogramo. Né? Aí ele diz lá, ó, para determinar a área de um trapézio, adicionamos a medida da sua base maior à medida da base menor e multiplicamos sua altura obtida pela altura. Em seguida, dividimos o resultado por 2. Então, a área do trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura, tudo sobre 2. Usando essa fórmula, determine a área do trapézio abaixo. Então, você tem base maior, 6, base menor, 4, a altura, 3, dividido por 2. Então, vai ficar 6 mais 4, 10, 10 vezes 3, 30, dividido por 2, 15. Então, a área desse trapézio deu 15 centímetros quadrados. Aí, nas atividades. Primeira, em seu caderno, determine a área dos trapézios abaixo. Então, nós temos a área do base maior é x mais 2, né? Que é x mais 2. Aqui, ó. X mais 2 é a base maior. A base menor é x. Então, vai ficar x mais 2 mais x, né? Vezes a altura, que é 15, e dividido por 2. Então, o 2 está dividindo, vai para o segundo membro multiplicando. Então, ficou 3 que multiplica, 3 é a altura, né? Que multiplica 2x mais 2, vai ficar 6x mais 6 é igual a 30. Né? Então, ficou então 3x igual a 24, né? Que vai ficar 30 menos 6, 24. Então, o x vai medir, 2x é 8, o x então é 4. O x então vai valer 4 na primeira figura. Na segunda figura, nós vamos ter lá, base maior, 3x menos 1. Não é esse, é esse aqui. Aqui é 3,5, 15. Então, nós vamos ter aqui, ó, 2,5. Aqui, ó, vai valer 2,5 também, ó. Então, aqui, ó, 2,5 com 2,5, 5. 5 mais x é a base maior, que aqui é x, né? A mesma coisa do lado de cá. Então, vai ficar 5x mais x vezes 3,5 vai dar a área que é 21. Né? A área aí é 21. Então, ó, sobre 2. Então, o 2 da base está dividindo, vem para o lado de cá multiplicando. Então, 2 vezes 21, 42. Então, ficou 5 mais x vai ficar 5 mais 2x, e 42 dividido por 3,5 dá 12. Então, vai ficar 2x é igual a 12 menos 5, 7. 2x igual a 7, então o x já vale 3,5. Então, a medida x, que é a base menor, vai valer 3,5. Então, vamos para o outro. No mapa ao lado, está representado parte do município de Curitiba, estado do Paraná. Observe que a região é compreendida entre as ruas. Aí vocês vão ter que procurar a rua aí, ó. A rua Desembargador Westerfeld, Brasília e Teverê e Brigadeiro Franco.
e a Avenida Presidente Kennedy. O formato dessa região lembra um trapézio retângulo. Usando a escala do mapa e uma régua, vocês vão ter que calcular, né? Faça as medições necessárias para calcular a área dessa região. Então, vocês vão identificar aí no mapa o desembargador Oeste, o Brasílio e Iberê, o Brigadeiro Franco e a Avenida Presidente Kennedy. Vocês vão ver que ligando os pontos vai dar um trapézio retângulo. Aí, então, vocês vão determinar a área, né? Vocês devem encontrar como resposta 566.352 metros quadrados. Mas vocês vão ter que ter a reguinha para determinar. Então, vamos para o exercício 3. Observe o trapézio ao lado e escreva a expressão que representa a medida do trapézio. Então, vamos lá. Então, base maior, vocês vão escrever lá, 3x menos 1, mais base menor, 2x menos 3, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, o 4 sobre 2 já dividiu, deu 2, né? Então, ficou 5x menos 4 vezes 2. Então, vai dar 10x menos 8. Essa é a expressão da área. Então, essa é a resposta do item A. O B, calcule a área quando o x assumiu o valor 2. Então, vai ficar 10x, vai ficar 20, né? 10 vezes 2, 20. Menos 8, dá 12. Então, ficou 20 menos 8, 12. Então, dá 12 centímetros quadrados, é o item B. E o C, calcule x quando a área do trapézio medir 22. Então, vai ficar 10x menos 8 é igual a 22. Passo o 8 para o segundo membro, vai ficar 10x igual a 30. Então, o x vai medir 30 dividido por 10. 30 dividido por 10 dá 3 centímetros. Aí nós vamos para outra página. O exercício 4. Pedro vai recortar uma folha retangular para obter um trapézio, conforme mostra a imagem ao lado. Então, ele dividiu o trapézio, cortou aqui, tirou um triângulo, ficou um trapézio. Qual é a medida da área do trapézio, sabendo que o triângulo será recortado é isósceles? Se o triângulo é isósceles, ele disse isso apenas para você ter a altura do trapézio. Aqui é o outro lado do triângulo trapézio isósceles, então aqui vai ter a mesma medida, então vale 8. A altura é 8. Então, nós vamos ter lá 13, que é a base maior, mais 5, que é a base menor, né, que é 13 menos 8, vezes a altura, que é 8, sobre 2. Então, ficou 18 vezes 8, 144, sobre 2, 72 centímetros quadrados. Então, vamos para o exercício 5. No polígono ABCDE, pode ser decomposto de diferentes maneiras. Observe 3 formas delas. Então, na primeira, ele traçou, ele uniu aqui, ABC, ele fez um triângulo. Então, ficou um triângulo. Na figura 2, abaixo, ficou um trapézio. Na figura 3, ele decompôs aqui a altura. Aqui ficou a figura 3 e aqui a figura 4 ficou. Então, ele pede, determine as áreas da figura 1, 2, 3 e 4. 5 e 6. Então, vamos lá. Na figura 1, a base é 1, a altura é 3, então vai ficar 1 vezes 3 sobre 2, dá 1,5. Na figura 2, a base é 2, base menor, a base maior é 3, a altura é 4, então ficou 2 mais 3 vezes 4 sobre 2. Então, deu 20 sobre 2, 10. Então, a área vai dar 10 centímetros quadrados. Na figura 3, é outro trapézio, esse retângulo, né? Então, ficou a base maior 2, a base maior 3, mais 2, base maior, mais base menor, vezes a altura, que é 1, sobre 2. Então, ficou 5 vezes 1, 5, sobre 2, 2,5. 2,5 centímetros quadrados. Na figura 4, ficou base vezes a altura, que é um quadrado, né? Então, é 3 vezes 3, 9 centímetros quadrados. Na figura 5, 2, 3, 4. Figura 5 está aqui, É o trianguinho aqui em cima, né? Então, aqui ficou 1 vezes 1 sobre 2. Então, a área vai dar meio centímetro quadrado. E na figura 6, é um retângulo, né? Então, vai ficar 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados. E agora, aqui na figura 6,
vocês têm que observar aí, ó. Ele dá aqui, ó, a área é 495. Aí ele quer que você determine o valor de W. Então eu tenho base maior, 2W mais 6, base menor, W menos 4, vezes a altura, cadê a altura? A altura está aqui, 22,5 mais 15, dá 37,5, né? 37,5 é a altura. Então vamos ver se é, e divide tudo por 2. Vamos ver se o resultado dá aquela, aí vamos achar o valor de W, né? Então eu tenho 2W mais W, 3W, 6 menos 4, 2. 3W mais 2, vezes 37,5, tem que dar igual a 495. Então, ó, 3W mais 2 é igual a 132, que é 495, dividido por 37,5. Então, nós vamos ter 3W é 130. Então, o W vai dar aproximadamente 43,33 metros. Isso é o valor de W. Agora nós vamos para a área do losango. Bom, no losango a seguir, D é a medida da diagonal maior e Dzinho a medida da diagonal menor. Veja como podemos decompor esse losango e compor o retângulo da mesma área. Então ele cortou as diagonais, ó, ele dividiu aqui, ó, 2 triângulos retângulos. Então ele botou lá, assim a medida da área do losango é igual à área do retângulo cujos lados medem D, é a diagonal maior, né? E a metade da diagonal menor, aí tem a área de um trianguinho, né? Para determinar a área desse losango, multiplicamos a medida de sua diagonal maior pela medida da diagonal menor e dividimos o resultado por 2. Então a área do losango vai ser diagonal maior vezes diagonal menor sobre 2. Usando essa forma possível, determinar a área do losango dado. Ele dá no losango ao lado. A diagonal maior vale 5, a diagonal menor 4. Então vamos ter diagonal maior 5 vezes 4, 20, dividido por 2, 10. Então a diagonal do losango vale 10 unidades ao quadrado. Na primeira atividade aí, ó, calcule a medida da área do losango cujas diagonais medem 5 e 10. Então eu tenho 10 vezes 5, 50 por 2, 25. 25 centímetros quadrados é a área do item A. Do item B, 9 vezes 7, 63, dividido por 2, 31,5 unidade quadrada. O C, 2,9, 12. Então, 12 vezes 2,9, 34,8. Dividido por 2, 17,4 centímetros quadrados. Já no exercício 2, calcule o valor de x e a medida das diagonais de cada um dos losangos. Bom, a diagonal maior vale 6, né? A área vale 9, então nós vamos ter 6 que multiplica 3x menos 6, que é a diagonal menor, sobre 2, que é igual a 9. Então, 9 vezes 2, 18. 18 é igual a 6 vezes 3, 18x menos 36. Então, o x vai medir, 18x é igual a 54, x vale 3 centímetros. Se o x vale 3 centímetros, a diagonal menor vale 3 vezes 3, 9 menos 6, 3 centímetros. Então, a diagonal maior era 6, a diagonal menor 3. Na figura B, eu tenho x sobre 3 mais 1, é a diagonal maior, vezes 4, que é a diagonal menor, sobre 2 é igual a 10, que é a área. Né? Então, eu vou ter 2 vezes 10, 20. 20 dividido por 4, 5. Então, x sobre 3 mais 1 é igual a 5. Então, x sobre 3 mais 1
Então vai ficar 12 terços mais 1 é igual a 5. Então a diagonal maior vale 5 e a diagonal menor 4. Vamos para a figura C. Então, 3x menos 9 vezes diagonal maior é 5. Cinco é a base. Aqui eu tenho a altura 3x menos 9 sobre 2. Então vai ficar 5 que multiplica 3x menos 9. É 2 vezes a diagonal. Né? Então vai ficar a diagonal vai ser 2 vezes 5 vezes 3x menos 9, tudo sobre 2. É igual a 15, que é o valor da área. O 2 simplifica, ó. Então vai ficar 3x menos 9 é 15 sobre 5, 3. Então 3x é igual a 12, então o x vai valer 6. Né? Então aqui vai ficar 18 menos, diagonal maior vale 5, diagonal maior vale, uma vale 5 e a outra vale 6. Diagonal maior vale 6. Né? Então é 6 centímetros e 5 centímetros. Agora na figura 3, calcule a medida da área da região pintada de azul, sabendo que o lado dos quadradinhos, cada malha vale meio centímetro. Então vamos ver. Meio centímetro cada um. Então, na figura 1, ó, eu tenho que a base, eu tenho que achar o valor do lado, né? Aqui é um quadrado. Dois centímetros. 2. Dois e meio. O que ele quer? Calcular a área da região pintada de azul. Calculando a área dos polígonos. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, aí vocês vão, cada quadradinho desse aí vai ter medida de meio. Então vamos ver aqui, ó. Então no primeiro, ó, no quadradinho 1, então eu tenho aqui 1, meio e meio, 1. Então a área desse aqui vale 1. Na figura 1. Né? Então, aqui, na figura 3 nós vamos ter, ele quer a área do azul, né? Então a área do azul vai ser a área do azul menos a área de cada figurinha dessa aí, desses polígonos. Quadrado, triângulo, triângulo, trapézio, aqui é um losango, né? E aqui outro losangozinho. Então vocês vão determinar aí. A área total, nós vamos ver aqui, vamos ver quanto mede o quadradão em azul. Então você vai calcular aqui, ó. Você vai medir aqui quantos quadradinhos tem aqui, ó. Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
12 quadradinhos. Cada quadradinho vale meio, então 12 vezes meio, 6. Então a área do quadrado é 36, né? Então vai ficar 36 menos, aí tu vai tirar tudo que está em branco aí, ó, a área de cada figurinha dessa. Aí o resultado vai ser a área da parte que chamou de azul, que para nós aqui é cinza, né? Mas ele está dizendo que a parte pintada é azul, né? Então tá bom. Então vocês vão ter que calcular então a área da figura 1, 2, 3, 4, 5. Somar todas as áreas e subtrair de 36, né? Que aí dá a área total menos a parte em branco. Então, da figura 1, nós vamos ter o quê? Aqui é um quadrado, 1 ao quadrado, 1. Então aqui vai ficar 1. Na figura 2 é um triângulo. Então você tem que a base é 2,5 e a altura é 3. Então ficou 3 sobre 2, 1,5. Né? Então é base vezes altura sobre 2. Então a base deu 2,5 vezes 2,5 divide por 2. Então é dar 2 vezes 2,5. E aí tu vai. Então tu calcula tudo e subtrai. Vamos ver então. Tenta lá, não conseguiu, liga para mim, que aí a gente corrige para vocês. Mas vocês vão ter que achar a resposta final, ó, 27,75 metros quadrados. Né? Então vamos pôr a bandeira nacional aí. As dimensões da bandeira do Brasil, ó, podem variar, mas sempre seguindo determinada proporção, que tem como referência sua largura. Observe as dimensões da bandeira do Brasil e calcule a medida da área da região em amarelo e da região em verde, sabendo que a área do círculo azul mede aproximadamente 0,39. Né? Muito bem. Então, como é que nós vamos calcular? Primeiro, então, continua lá. Primeiro ele pede, determine a área em amarelo, né? Então, o que vai ser a área em amarelo? Vai ser a área do losango menos a área do círculo, né? Não é isso mesmo? Então, vamos ver, a área do losango. A área do losango, então, vai ser, ó, 200 menos 34, né? Que ele tirou 2 retângulozinhos aqui nas extremidades, ó, que vai dar 1,66. E aqui na outra aqui vai ser 140 menos 34, que vai dar 106. Vamos botar isso tudo para metro, para ficar mais fácil, né? Então vai ficar 1,66 menos 1,06, né? Dividido por 2, que é diagonal maior menos diagonal menor sobre 2, que vai dar 0,8798. Aí você vai tirar nessa parte, isso é a região em amarelo. Aí você vai tirar o que ele deu, 0,39, que é a área do metro quadrado, por isso que eu passei o outro para metro também, para ficar, que é a área do círculo. Então, 0,8798 menos 0,39 deu 0,4898. Né? Agora ele quer saber o do retângulo, em verde. Né? Então, tu vai ser a área total, ó. A área total vai ser o quê? 1,4 vezes 2, né? Que é 1,4 é 140 passando para metro, e 2 é o 200 centímetros em metro. Então, 2 vezes 1,4 dá 2,8. Aí eu tiro a região em amarelo, que é o 0,4898, que vai resultar 1,9202. Isso é a área da parte em verde. Aí na figura 5, no exercício 5, o chão de uma sala mede 6 metros de comprimento por 3,2 de largura. Será revestido por pisos quadrados, cada um composto por 2 losangos congruentes, como representado a seguir. Então ele quer saber no item A, qual a medida da área dos losangos de cada piso. Então o losango vai ser o quê? O produto das diagonais, né? Então vai ser 2 vezes, são 2 losangos, né? 40, que é a diagonal maior,
vezes 20, que é a metade aqui da diagonal, né? Que é 40, então aqui é 20. Então, a 40 vezes 20 sobre 2. Então, simplificou 2 com 2, ficou 40 vezes 20, 800. Então, a área dos losangos vai medir 800 centímetros quadrados. E aí, item B, qual a quantidade necessária para revestir o chão da sala? Olha, ele deu que o chão, a área é 600 vezes 320, né? Já passando para centímetros, quer ficar tudo numa unidade só. Então, 600 vezes 320 dá 192 mil, né? E cada quadradinho tem 40, então 40 vezes 40, de lado, né? Dá 1.600. Então, vai ser 192 mil, ó, dividido por 1.600. Então, você vai precisar de 120 lajotas para pavimentar o pátio, né? No exercício 6, ó, Karina desenhou um losango cuja área vale 49 centímetros quadrados e a medida diagonal é 14 centímetros. Determine a medida diagonal menor. Então, eu tenho 14, que é a diagonal maior, vezes a diagonal menor, sobre 2 é igual a 49. Então, vai ficar 14D é igual a 2 vezes 49. 2 vezes 49, 98. Dividido por 14, 7. Então, a outra diagonal vale 7 centímetros. No exercício 7, ó, ele dá lá. Aqui está tudo resolvido, é só prestar atenção lá. Calcular a medida da área dos polígonos regulares, de pentágonos e hexágonos, decompondo-os em triângulos e quadriláteros, congruentes, né? Observa que, como Pedro calculou, a medida da área de um hexágono regular. Primeiro, ele dividiu em 3 losangos. Observa a figura ao lado aí, ó. Ele dividiu em 3 losangos, né? Congruentes, e traçou as diagonais de um deles. Depois determinou as medidas das diagonais do losango. Calcule a medida da área. Então ele vem lá. Diagonal maior, 8,7. Então está aqui, ó, diagonal maior, 8,7. Do losango, né? Diagonal menor, então vai ficar 10 menos 5, que é a diagonal menor, né? Que vai dar 5 centímetros. Então, a área vai dar 8,7, que é a diagonal maior, vezes 5, que é a diagonal menor, sobre 2, que vai dar 43,5 dividido por 2, 21,75 centímetros quadrados. Por fim, ó, ele multiplicou a medida da área do losango por 3, que são 3 losangos. Então, ficou 3 vezes 21,75, que deu 65,25. Então, ele calculou a área do hexágono, calculando a área de 3 áreas de trapézio. E aqui ele fez o quê? Ele fez a área de um triângulo equilátero. Que você dividindo em triângulos, você vai formar 6, é só traçar as diagonais, né? Vai formar 6 triângulos. Então ele calculou 4,35. O que deu 4,35? A diagonal menor. Então ficou 4,35 vezes 5. 4,35 é essa aqui, ó. É 8,7 dividido por 2. Né? 4,30 é a altura do triângulo aqui, né? Vezes 2,5 vai dar 10,875. Como são 6 triângulos, multiplica por 6 dá 65,25. Dá a mesma coisa, né? Então, você pode fazer losangos ou triângulos, ou pela área do hexágono mesmo, né? Vamos para o exercício B. Decompõe os polígonos regulares apresentados a seguir em quadriláteros ou triângulos,
calcule as medidas de suas áreas. Então, no primeiro, ele deu lá a altura vai ser a metade de 9,66, que é a metade dessa diagonal, que vai dar 4,83, né? E a outra aqui é 4, a diagonal. Então vai ficar 4 vezes 4,83 sobre 2, que dá 9,66. Então, como ele dividiu aqui em 8 triângulos, então vai ficar 8 vezes 9,66, dá 77,28 centímetros quadrados. Já na outra figura, ele deu aqui 16,2. É a diagonal maior. A outra vai dar o quê? 5,9. 5,9 é o que falta para chegar a 15,4. É 15,4 menos 9,5. Dá 5,9. Né? Então vai ficar 16,2 vezes 5,9 sobre 2. Eu tenho a área do triângulo, que é 47,79. Já nesse trapézio aqui, ó, que é a figura 2, eu tenho 16,2, que é a base maior, mais 10, dividido por 2 vezes a altura, que é 9,5, que vai dar 124,45. Então, 124,45 mais 47,79 dá 177,24, que é a área do pentágono todo, então. Então, vamos para o exercício 8. Todas as peças do tangram representadas ao lado foram obtidas num quadrado de lado L. E entre as peças do tangram, 3 têm a mesma área. Quais são essas peças e calcule a medida da área de cada uma delas. Então, na figura 1, eu tenho triângulo, né? É base vezes altura sobre 2. Então, a base é L, a altura, o triângulo é o quê? Equilátero? Então, é metade do lado. Então, vai ficar L vezes L sobre 2, que vai dar L2 sobre 2 sobre 2, dá L2 sobre 4. Então, a área da figura 1 dá L2 sobre 4. Na figura 2, eu tenho L, a altura também vai ser L sobre 2, então vai dar também L2 sobre 2 sobre 2, dá L2 sobre 4. Então, a área 1 é igual à área 2, que é L2 sobre 4. Na figura 3, eu tenho L sobre 2 vezes L sobre 4, que vai dar L2 sobre 8, né? Que aqui ficou diagonal, mais diagonal maior, diagonal menor. L sobre 2, L2 sobre 4, L2 sobre 8. Na figura 4, cadê a figura 4? Está aqui. É o triângulo. Então ficou a metade do lado, que é L sobre 2, né? Vezes a altura, que é L sobre 4, que é a metade, sobre 2. Então vai dar L2 sobre 8, sobre 2, dá L2 sobre 16, na figura 4. Na figura 5 está aqui. É L sobre 2 vezes L sobre 2, sobre 2. Então dá L ao quadrado sobre 4 sobre 2, dá L ao quadrado sobre 8. Muito bem. Na figura 6, é L sobre 2 vezes L sobre 4, sobre 2. Então, dá L2 sobre 16. E na figura 7, dá L sobre 2 vezes L sobre 2, dá L2 sobre 4 sobre 2, dá L2 sobre 8. Então, o que acontece? Quais são as figuras que têm o mesmo resultado? Então, eu tenho aqui, ó, L2 sobre 4, L2 sobre 4, L2 sobre 8, L2 sobre... Então, tem essas 3 aqui, ó, que dá 4 medidas L2 sobre 8, que é a figura 3, 5, 6, 3,
5, 6, ué. 3, 5, 6. Deu L ao quadrado sobre 8. E as áreas estão aí. E na figura 9, ele diz lá, o losango abaixo decomposto em 8 triângulos congruentes, onde a altura é 5 e a diagonal maior do losango é 12. Aí ele pede o quê? Calcule a medida da área do hexágono. Então, o hexágono vai dar 8 triângulos. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 triângulos. 6 triângulos. Então, vamos calcular a área de um triângulo só. Então, aqui, o triângulo, estou vendo só um trianguinho, hein? Então, a base vai ser metade de 5, que é 2,5, né? A área do triângulo. 2,5 vezes a altura. A altura, no caso, vai ser a base, que é 15. Então, a metade aqui é 6, então aqui vai ficar 3 e 3. Então, aqui vai ficar 3 vezes 2,5 sobre 2. Dá 3,75 a área de um triângulo. Vezes 6, ó, dá 22,5 centímetros quadrados. Então, é isso aí. Um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom.